graça e paz, igreja linda, igreja avivada pelo Espírito Santo, tabernáculo de Deus, morada do Altíssimo. Você é, porque você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você pode se alegrar por isso. Onde você está aí, você pode dar uma glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor, em sua infinita bondade e graça, esteja visitando você, o seu coração, a sua casa, seus negócios. Tudo que você colocar em suas mãos prosperará, porque Ele é o seu respaldo. Ele é o nosso respaldo nessa terra. Que você possa entregar a sua vida. A palavra declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você crê que Deus pode fazer qualquer coisa na terra? Se você crê, por favor, dedique a sua vida a Ele de todo o seu coração, crendo que você não será desamparado. O Senhor é o teu sustento. Amém? Vamos orar, vamos engrandecer e agradecer a Ele, porque Ele é bom. Pai, nessa noite nós queremos bendizer o teu nome. Tu que és Deus, tu que és Senhor. Senhor, tu que és inigualável, insuperável. Meu Deus, não há na terra nenhum poder que se compare ao teu. Não há nenhum amor que chegue, meu Deus, aos pés do teu, porque tu és único, tu és soberano, tu és eterno. E nós, teus filhos, nós, aqueles que somos chamados pelo teu nome, nos rendemos a ti, meu Deus, para declarar, meu Deus, a nossa fidelidade, o nosso amor, dizer que nós cremos em ti. Obrigado, obrigado pela tua fidelidade que nos acompanha todos os dias. Obrigado pelo teu amor, meu Deus, que se faz presente em nós, e nós podemos sentir todas as manhãs, através da brisa, através dos nossos olhos que se abrem para ver a luz do dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem feito em nós obras maravilhosas, meu Deus, que ninguém mais pode fazer. Te agradecemos por tudo e entregamos a ti o nosso viver para a glória do teu santo nome, Senhor. Oh, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença.
cante. Vem me visitar hoje aqui. Clamamos essa noite, Espírito Santo. Quero conhecer mais de ti. Oh, vem, 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 Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Mais uma vez, diga, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui com teu amor. Quero conhecer
coisas podem suceder, todas as coisas podem acontecer. Hoje oramos para que um milagre aconteça em nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu oro em Teu nome, para que a minha vida seja aquecida por este fogo, que a minha vida possa ser tomada por este fogo, que nunca mais eu volte a ser o mesmo, que a partir de hoje eu possa viver esse algo novo que o Senhor promete. E a Tua palavra diz: eu estou fazendo nova todas as coisas. Vocês não percebem? Eu já comecei, diz a Tua palavra. Meu Deus, hoje o Senhor está fazendo o que ninguém mais pode fazer em minha vida, que é me alcançar pela Tua presença. E eu não vou resistir, eu não vou endurecer o meu coração. Hoje eu derramo meu coração perante a Tua presença. Hoje meu coração se abre para receber aquilo que o Senhor reservou para a minha vida. Aqui está o meu coração. Me alcança, Senhor, esta noite. Estou aqui, não vou resistir, eu não vou dizer não. É como Moisés, que quando ouviu a voz no meio da sarça dizendo: Moisés, ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver algo novo. Eu quero, Senhor, viver algo novo. Levante suas duas mãos para os céus e declare:
sua filha, sobre seu marido, sobre a sua esposa, sobre você, jovem, agora. Já está arrancando você do vício, está arrancando você agora das mais amizades, mais influências. Isto não é vida. O que você estava vivendo é morte. Isso aqui, esta noite é vida. Essa é a verdadeira vida. Esta é a vida. Este é o coração batendo. Esta é a vida. Esta é a vida. Essa é a verdadeira adrenalina. Essa é a verdadeira aventura que precisamos viver. Essa é a vida emocionante que precisamos. Essa. Nada se compara à vida com Cristo. Nada se compara à vida com Jesus. Ele não é qualquer vida, não. Ele é a vida abundante. Ele é a vida em ondas. Ele é a vida que não acaba nunca, nunca. A vida que nunca se acaba. A vida que vence a morte. Ele é a vida que vence a morte. Vamos declarar: vem me visitar hoje aqui, Espírito Santo. Declare: vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare mais uma vez, ele vai te ouvir. Vem me visitar hoje aqui. Peça a ele: vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, oh vem, Espírito Santo. Espírito vem, oh vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito vem, Espírito vem. Oh, vem, 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 Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Só o coração agora. Eu quero viver faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Seu coração, meu coração de Deus, uma só batida, uma só batida. Isso é vida, isso é vida, a verdadeira vida.
noite, Senhor da glória, meu Deus, meu Deus. Eu não sei se você já teve esse entendimento. E eu quero dizer para todos que estão aqui hoje também ministrando comigo, é que esses momentos que estamos tendo de ministração, elas estão sendo transmitidas, mas estão ficando gravadas e estão ficando lá em nosso canal oficial no YouTube. Mas você tem que ter uma ideia de que o que está ficando lá está ficando registrado debaixo desta unção e dessa presença que estamos sentindo agora. Então significa que não só você que está recebendo nesse exato momento, enquanto estamos ministrando, mas quem sabe alguém vai ouvir essa ministração daqui a 12 meses, daqui a um ano. Alguém vai estar pensando em quem sabe tirar a própria vida, alguém vai estar, quem sabe, morrendo por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, alguém pode estar morrendo por causa de um vício, em um álcool, em drogas, e daqui a um ano ela vai estar passando o YouTube como fazemos com a TV, zapeando, e ela vai cair nesse vídeo, e ela vai ouvir essa ministração, e vai ouvir o som do coração de Deus, batendo por ele, e dizendo: eu quero que seu coração bata de novo, eu quero que você tenha vida de novo. Você está entendendo? O que estamos proclamando aqui é vida. Nós não somos mensageiros da morte, somos mensageiros de vida. O que estamos fazendo aqui não é perder tempo, pelo contrário, o que estamos fazendo aqui não só está abençoando quem está assistindo agora, você que está aí agora, sua casa, sua família, você que está sendo abençoado, mas pessoas que nós talvez nunca cheguemos a conhecer, mas elas estarão sendo abençoadas por causa de uma palavra como essa, de vida. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua família. Seja bem-vindo ao lugar onde Deus preparou para cada um de nós, que é o lugar da experiência. Reino não é um lugar apenas, reino é uma experiência, uma oportunidade de termos uma experiência com Deus. Glória a Jesus, que bom, estamos juntos debaixo da presença tão maravilhosa, melhor ainda. Quero convidar você, por favor, a ir comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler alguns textos esta noite. Eu quero começar por esse texto, que é Mateus capítulo 8, a partir do primeiro versículo. A Bíblia diz assim: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige, e isso servirá como testemunho. Uau, que tremendo. Queridos, hoje eu recebi muitas coisas de Deus em meu momento de oração, e para ser sincero, eu não sei nem muito bem por onde começar, porque foram tantas coisas, mas eu tentarei fazer o meu melhor aqui esta noite. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que esse fato aqui ocorreu logo após Jesus encerrar o seu sermão mais famoso, que foi o seu Sermão do Monte. Na verdade, a Bíblia diz que ele praticamente não chegou nem na parte plana completamente, ele ainda estava na parte final do monte, quando ele havia descido
e o leproso o interpelou. Na verdade, ele havia ficado parado lá embaixo, porque toda a multidão que havia ouvido sua mensagem lá em cima havia descido, e ele estava rodeado por essa multidão. Então praticamente ele não havia nem descido completamente do monte, como eu disse, onde ele havia pregado o seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte. E ali um leproso o parou. E é interessante o texto, porque quando o leproso se aproxima de Jesus, ele se dobra diante de Jesus e diz: Senhor, se quiser, pode curar-me e me deixar limpo. E é interessante essa atitude dele de se dobrar diante de Jesus, porque significa que aquele leproso havia reconhecido Jesus mais do que um rabino que havia acabado de pregar um bonito sermão. Se ele havia se prostrado diante de Jesus, ele era mais do que um homem, ele era mais do que um mestre, mais do que um rabino. Ele havia se prostrado, e o texto diz que a prostração dele não era só um sentimento de honra, mas a Bíblia diz que a prostração dele era um sentimento de adoração. E é interessante que quando ele se prostra diante de Jesus, então possivelmente ajoelhado, então ele estava, quem sabe, com os olhos voltados para baixo, para os pés de Jesus, e ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar e me tornar limpo. Eu acho interessante porque aquele leproso, quando ele se aproxima de Jesus, ao se dobrar, ao ter um sentimento de adoração para com ele, e a primeira frase que sai da sua boca é: se tu quiseres, me lembra exatamente uma parte importante do sermão que Jesus havia acabado de pregar. E quem sabe aquele homem havia ouvido, e quem sabe não só ouviu. E essa é a minha preocupação com você como pastor. Não é se você necessariamente está ouvindo a mensagem, porque obviamente essa é a primeira parte, mas não é se você está ouvindo, é se você está entendendo. Eu quero que você lembre quando Filipe encontrou com o eunuco. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, e a pergunta de Filipe para o eunuco foi: entendes tu o que lês? Porque não é necessariamente se você está ouvindo, é o primeiro passo, mas se você está entendendo aquilo que está ouvindo. E o que foi que esse homem praticou? Bem, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, vou ler o primeiro versículo, diz assim, Mateus 5, primeiro versículo diz: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. E o primeiro ensino de Jesus, lá, sentado no monte, foi: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Uau, que tremendo! A primeira palavra que saiu da boca de Jesus no seu sermão mais famoso foi: felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino do céu lhes pertence. Então, aquele homem estava praticando exatamente esse texto, porque quando ele se prostra diante de Jesus, e com um sentimento de adoração, não era só um sentimento, como eu disse, de honra, não, ele estava adorando, então ele reconheceu que Jesus era mais do que um mestre que estava ensinando, ele o adora, mas a palavra que sai da boca do leproso reflete esse texto, porque ele diz: se quiseres, se tu quiseres.
Ou seja, ele coloca a sua cura não no sentimento ou numa força de exigência, mas em um desejo ou um querer de Jesus. E se prostrar, adorar e colocar a sua cura baseado em uma vontade de Jesus, não é um pobre de espírito, eu não sei o que é. Porque ser pobre de espírito é você se colocar em uma posição de espiritualmente necessitado. Pobre de espírito não é pobre de dinheiro. Pobre de espírito não é pobre de riqueza. Pobre de espírito não é pobre de forma monetária, não. O pobre de espírito é alguém que reconhece que algo lhe falta. O pobre de espírito é alguém que reconhece a sua carência. Em outras palavras, o pobre de espírito é a quem Jesus chamou de os humildes. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O pobre de espírito é humilde. Então, aquele homem estava praticando exatamente a abertura do sermão. A quem o reino pertence? Aos humildes. E aquele homem teve uma atitude de humildade. Diante de Jesus, ele caiu de joelhos. Seu sentimento era de adoração. E ele sujeitou a sua cura a um desejo, a um querer, a uma vontade de Jesus. Ele não impôs a sua cura. Ele não exigiu a sua cura. Ele teve uma atitude humilde diante de Jesus. Agora, eu quero te mostrar algumas coisas aqui interessantes. A primeira delas é que ele diz assim: se quiser, podes me curar e me deixar limpo. Se quiser, aqui eu vejo a fonte. Ouça bem, a fonte de tudo que vamos receber é a vontade divina. A fonte do que vamos receber não é o poder de Deus. É por isso que algumas pessoas acabam não recebendo seus milagres, não recebendo aquilo que elas necessitam, porque elas acreditam que a fonte do que elas vão receber seja o poder de Deus, e não é. A fonte do que vamos receber é a vontade divina, é o querer de Deus. Porque entenda, ainda que Deus tem todo o poder, se Ele não quiser, Ele não fará, porque é isso que o torna Deus. Ele faz aquilo que Ele deseja, Ele faz aquilo que Ele quer. Nós não encontramos um gênio da lâmpada em que dizemos: ah, então tá bom, eu posso exigir os meus 3 pedidos e você é obrigado a me dar. Não, você encontrou com um Deus que te criou. E aquele homem entendeu que ele não estava diante de um rabino, ele estava diante do seu Deus, do seu Criador. E ele se prostra e de forma humilde diz: a minha cura está sujeita à tua vontade, se tu quiseres. Então a fonte de tudo que vamos receber não é o poder de Deus, é a vontade dele, é o querer dele. É por isso que nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. Precisamos entender qual é a vontade de Deus, porque a fonte de tudo que vamos receber é a vontade dele. Precisamos buscar a sua vontade, saber qual é a sua vontade. E buscar a vontade de Deus é sinal de humildade, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que o orgulhoso, ele não leva em conta Deus em seus planos. Então diga comigo: querer fala da vontade, e a vontade é a fonte. A fonte de tudo que vamos receber é a vontade divina, é o querer de Deus, o desejo.
que ele deseja, aquilo que ele quer. Deus só faz aquilo que ele quer. Ninguém consegue impor nada a Deus. Ninguém consegue levar Deus a fazer aquilo que ele não deseja. Ele mesmo diz: assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo pelo qual eu a lancei. Todas as coisas cumprem o desejo de Deus, a vontade dele. Então a fonte de tudo que vamos receber não é o poder de Deus, é o desejo dele, é a vontade dele, o querer dele. Ok, a segunda coisa que o leproso disse para Jesus foi: se tu quiseres, podes me fazer. Então, se tu quiseres, pode me curar. Então, ouça, olha o entendimento do leproso. Ele não só entendia que Jesus, sendo Deus, ele tinha uma vontade, ele sujeitou essa cura à vontade de Jesus, mas ele diz: o Senhor tem poder para me curar. Tu podes me curar. Se tu quiseres, tu podes. Então, podes veio depois. Primeiro veio se tu queres, o teu querer, a tua vontade. Então, mas se tu podes, se tu queres, tu podes me curar. Então a segunda coisa aqui é o meio. O meio pelo qual Deus faz todas as coisas é seu poder. A fonte pelo qual Deus vai fazer todas as coisas é a sua vontade. A fonte que origina, a fonte que faz todas as coisas brotarem na nossa vida é a vontade de Deus. E a maneira pelo qual Deus faz com que a sua vontade se cumpra é pelo seu poder, por meio do seu poder que a sua vontade se cumpra. E pense, Deus pode querer qualquer coisa porque Ele tem poder para fazer qualquer coisa. É como se pensasse assim, vamos pensar de forma ridícula: eu quero voar, eu tenho o desejo de voar, mas eu não tenho o poder de voar. Não como Superman. Que não houve garoto que como eu, não que amava os Beatles, os Rolling Stones, mas um garoto como eu que assistiu várias vezes o filme de Superman, principalmente na sessão da tarde, que não sonhou em botar uma capa no pescoço e querer voar, desafiando as leis da gravidade. Mas uma coisa é você querer voar e outra coisa é você poder voar. Então Deus pode querer qualquer coisa, desejar qualquer coisa, porque o poder dele permite ele fazer qualquer coisa. Por isso chamamos Deus de, eu particularmente uso muito essa linguagem, o Deus Todo-Poderoso. O que é todo poder? É que não há limites para o poder de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive desafiar as leis universais da natureza, como ele fez com Jesus que andou sobre as águas. O poder dele pode tudo, inclusive desafiar as leis universais da natureza, desafiar a gravidade. Jesus desafiou a física quando as portas estavam fechadas e os discípulos com medo de morrerem também. Jesus aparece dentro da casa e diz: Pai seja com vocês. Ele entrou com as portas trancadas. Ele desafia a matéria. Por que ele fez isso? Porque ele pode. Mas a fonte é o querer dele. Ele quis fazer isso. E ele podia fazer isso. O meio pelo qual Deus faz todas as coisas é seu poder. E não há limites para o poder de Deus. Eu quero que você guarde essa palavra. Não há limites. Não há nada na sua vida, por mais complexa e complicada, não há nada que Deus não possa fazer. Nada. Por favor, não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode todas as coisas. Na verdade, a Bíblia diz só uma coisa que Deus não pode fazer. O que é? A Bíblia diz: Deus não pode mentir. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Então, o leproso tinha um entendimento tremendo. Ele não só ouviu o sermão, ele entendeu o sermão. E ele estava praticando a humildade. E ele disse: a fonte do que eu vou receber é teu querer, se tu quiseres. O Senhor pode me curar. Eu acredito que o Senhor tem poder para curar a minha vida. E finalmente ele diz assim: tu podes me curar e me deixar limpo. Ok.
a vontade de Deus, o querer de Deus é a fonte. Tudo que vamos receber em nossa vida, ou já recebemos em nossa vida, veio porque era a vontade de Deus. Deus só faz tudo dentro da sua vontade. Nada é feito fora da vontade divina. Então, é o querer dele, o desejo dele, a origem das coisas é o desejo de Deus. A fonte é o seu querer. E o meio pelo qual ele faz com que o seu querer se cumpra, o seu querer se realize, o meio pelo qual ele faz isso é o poder dele. E o poder dele não tem limite. Mas sabe o que é interessante? O Deus que tem vontade e o Deus que tem todo o poder. Porque, detalhe aqui, mais uma vez é uma coisa você gravar. Se Deus tem uma vontade, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são coisas, são pessoas, porque só pessoas possuem vontade. O Pai é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa e Jesus, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa, porque só pessoas possuem vontade. São detalhes. Ok. Então a fonte é a vontade, o meio é seu poder, mas o fim são as pessoas. Deus não faz nada em benefício próprio. Por quê? Porque Deus não precisa de nada. A Bíblia diz. Lembra-se quando os homens disseram, vamos construir um templo para o Senhor, ele disse, vocês poderão construir um templo que poderá abrigar a minha glória? Se nem os céus são capazes de abrigar a minha glória, e a terra é o estrado dos meus pés, o que nós podemos fazer para Deus? Deus tem tudo, na verdade, mas ainda Deus é tudo. Ele é todo suficiente. Ele não carece de nada, irmãos. Deus não carece de nada. Se você adorar a Deus, o benefício é seu. Aquele homem, ao adorar Jesus, o benefício não foi Jesus. Jesus disse, que ótimo. Não sei se você assistiu aquele filme A Fúria de Titãs, que os deuses se alimentavam da adoração dos homens, e quando os homens paravam de adorá-los, eles ficavam mais fracos. Os deuses necessitavam dos homens, da adoração dos homens na mitologia grega, ou pelo menos na ficção daquele filme. Mas a questão toda é que Deus não precisa disso. Se você não adorar a Deus, Deus não deixa de ser quem Ele é. Ele não carece da adoração dos homens. Adorar a Deus é o nosso reconhecimento de quem somos e quem Ele é. Não tem nada a ver com a necessidade dele. Adorar a Deus não supre uma carência emocional no coração de Deus. Ele não carece emocionalmente de ser adorado. O benefício é só nós, irmãos, adorar a Deus, invocar a Deus, chamar por Ele. O benefício é nosso, nunca é dele. Deus não é beneficiado pelo poder dele. Me mostre Jesus fazendo milagres em seu próprio benefício. Todos os milagres, o beneficiado era o homem. Ele disse, se o Senhor quiser e usar o seu poder para me curar, o Senhor pode me deixar daqui por diante um homem limpo. O beneficiado não era Jesus, era o homem. Era o leproso deixar de ser leproso e ser um homem limpo, sem feridas, sem manchas, sem partes do seu corpo se deteriorando, morrendo, necrosando. O beneficiado é o homem. Então, a fonte é o desejo, é o querer, é a vontade de Deus. O meio pelo qual Ele faz a sua vontade, o meio, o modo é o seu poder, mas o fim, o final é o homem. O beneficiado sempre será o homem. Pastor, o senhor está viajando? Não. Será mesmo? Aquele homem ouviu o sermão no monte, supomos assim. Ele estava no sopé também, então possivelmente ele estava lá em cima. Ele ouviu o sermão, ele entendeu que o reino pertence aos humildes, e ele tem uma atitude humilde com Jesus, diante de Jesus. Mas Jesus disse no sermão que
aos humildes, o reino pertenceria aos humildes. O reino pertenceria aos humildes. E olha o que Jesus diz então àquele homem. Então Jesus estendeu sua mão e tocou nele. Jesus faz algo que contraria o costume. Um rabino toca em um leproso. Ele se tornaria cerimonialmente impuro. Ele toca o leproso. E a Bíblia diz que quando ele toca o leproso, porque o alvo é sempre um homem, Jesus toca o leproso. E a palavra de Jesus para o leproso foi: eu quero. Nunca mais você vai orar errado. Você não precisa perguntar a Jesus se Ele quer curar você, porque Ele já respondeu qual é a vontade dEle. Ele disse: eu quero. Nunca mais você vai orar e perguntar: Deus, é da sua vontade me prosperar? Porque Ele já respondeu, Ele disse: eu quero. Você não vai precisar orar e perguntar: Deus, é da tua vontade curar meu casamento, restaurar minha família? Ele já respondeu, Ele disse: eu quero. Eu quero. Oramos errado, porque estamos orando pedindo a Jesus para que Ele revele algo que Ele já revelou, e estamos degladiando por uma vontade que já foi esclarecida, quando deveríamos apenas, como Ele mesmo disse em Mateus 7, peçam e receberão. Por que Ele disse peçam e receberão? Porque vocês já sabem qual é a minha vontade. Se vocês me pedirem algo da minha vontade, vocês não precisam degladiar comigo, lutar comigo, porque vocês já sabem que aquele é o meu querer. Então só me peçam e eu darei a vocês. E a Bíblia está dizendo que a fonte de tudo que queremos é a vontade de Deus. E eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ele disse para o leproso: eu quero curar você. Eu quero. Ele não disse talvez, há uma hipótese, não, se você for bonzinho, se você for perfeito, se você não cometer mais erros, se você... Não, ele não pôs condições nenhuma. Por favor, isso destrói um monte de teologia maluca. Ele não disse não se você agora se arrepender de todos os seus pecados, não, se agora você provar que você vai ser certo, não, se agora você mostrar que nunca mais vai errar, não, ele só disse: eu não sei quanto a você, mas eu posso dizer a minha vontade. Eu não sei se a sua vontade é me seguir para o resto da vida, mas eu estou dizendo qual é a minha. A minha vontade é que você fique curado. É a minha. É igual agora eu estou pregando para você. Eu não sei se a sua vontade é ouvir essa mensagem e pôr em prática, mas a minha vontade é ensinar para vocês essas verdades, porque estamos orando errado. Oramos para tentar descobrir uma vontade que já está revelada, e por não entendermos a vontade revelada de Deus, estamos fazendo orações que são como lutas. Estamos lutando em nossas orações com Deus, como se estivéssemos degladiando com Ele, tentando fazer queda de braço com Ele, tentando impor uma vontade sobre Ele. Isso é falta de entendimento da palavra. Essa queda de braço que fazemos em oração, como se estivéssemos tentando, irmãos, oramos como se estivéssemos tentando convencer Deus a ter misericórdia de nós. Estamos tentando convencer Deus a nos amar. Estamos orando tentando convencer Deus de nos abençoar. Você não precisa fazer isso. Você não precisa orar tentando convencer Deus. Na verdade, Ele só nos permitiu orar porque Ele está disposto a nos ouvir. A oração poderia ser algo que Deus nunca desse ao homem. Você já parou para pensar nisso? A oração poderia ser algo que Deus jamais entregasse ao homem, algo que Ele jamais chegasse a entregar na história humana aos homens. O próprio Filho de Deus fez uso da oração, e Ele disse por que Ele orava. Ele disse: Pai, graças te dou,
porque tu sempre me ouves. Jesus não tinha dúvida que Deus ouvia enquanto ele orava. Mas nós, quando oramos, estamos dizendo: Deus, o Senhor está aí, o Senhor está me ouvindo, Deus, o Senhor vai me atender, Deus, o Senhor está prestando atenção em mim, Senhor, o Senhor quer me curar, o Senhor quer fazer. A gente está degladiando com Deus porque nós não sabemos antecipadamente a sua vontade. Escute, Jesus disse no Sermão da Montanha, primeira palavra dele: aos humildes o reino lhes pertence. O homem praticou a humildade, então significava que o reino pertencia àquele homem. Então Jesus disse: eu quero. Jesus disse: eu quero lhe curar. E ele diz: seja curado. Ele revela o poder. E ele diz: e fique limpo. As três coisas que o homem mencionou, Jesus menciona: o querer dele, ser curado e ficar limpo. As três coisas. Jesus prestou atenção no que aquele homem estava dizendo. Aquele homem falou com entendimento. E a Bíblia deixa claro que depois de Jesus liberar esta palavra, no mesmo instante o homem foi curado da lepra. No mesmo instante, não foi anos depois, tempos depois. Jesus disse: eu vou ficar agora observando a partir de hoje como é que você vai se proceder. Quem sabe à medida que você for progredindo, eu vou te dando mais coisas, eu vou me revelando. Não, foi no mesmo instante ele foi curado. Agora, um detalhe que talvez você tenha deixado passar despercebido, é que quando Jesus acaba de curar aquele homem de forma instantânea, olha, bastou Jesus revelar o querer dele, para que o poder dele cumprisse o seu querer. Bastou Jesus dizer: eu quero, e o poder sair dele e curou, instantaneamente, porque o poder dele é só o meio para cumprir o desejo dele. E nunca ele usa o poder em benefício próprio. Jesus não se autocurou, Jesus curou o homem. Jesus dá o que ele tem. Jesus era só saúde, e ele liberou saúde sobre o. Jesus é só vida, ele liberou vida sobre o. Ele nunca fez nada em benefício próprio. Uau! Mas quem sabe passou despercebido que após ele curar o homem de forma instantânea, ele olha para aquele homem e diz: agora faz o seguinte, vai lá agora e procura os sacerdotes e entregue a oferta exigida por Moisés. Procura os sacerdotes e entregue a oferta exigida por Moisés para aqueles da purificação. Isso lhe servirá de testemunho. Olha que tremendo. Algumas pessoas podem ler esse texto e achar que Jesus fez uma coisa em duas metades. Jesus disse: você está curado, mas você precisa ir agora além para ser purificado, porque eu não fiz a obra toda. Alguém pode achar que Jesus fez uma cura em duas partes. Ele liberou a palavra de cura, mas o homem só foi curado exatamente quando ele se apresentou ao sacerdote e deu a oferta, porque quem sabe a cura dele estava atrelada a ele dar uma oferta. Algumas pessoas podem fazer uma série de conjecturas aqui, mas a verdade é que nada disso é verdade, nada disso é real, nada disso condiz com o texto. Só que antes de eu falar sobre isso, eu quero te mostrar algo em Mateus ainda, e depois vamos para Lucas. Ok. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 3, verso 1. Vai lá comigo. Ok. Mateus capítulo 3. Você está comigo? Diga amém. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, naqueles dias, que dias eram esses? Os dias em que a família de Jesus foi avisada pelo anjo e foi para o Egito e depois voltou para morar na cidade. Foi nesse período, nesta época, que João Batista começou a pregar sobre a chegada do reino. Aí a Bíblia diz, dizendo assim,
Mateus capítulo 4, verso de número 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, naqueles dias, enquanto Jesus estava com a sua família, tendo que fugir, tendo depois que voltar, não morava mais então em Belém, foi morar em Nazaré da Galileia. Ok, quando Jesus foi fazer todas essas coisas, durante esse período, a Bíblia diz, naqueles dias, então João Batista pregava no deserto dizendo: o reino de Deus está próximo. Quando João Batista é preso, então a Bíblia diz, então a partir daquele dia, então até aquele dia Jesus não havia anunciado nada. Qual é o anúncio de Jesus? A Bíblia diz, ele anuncia a chegada do reino. Ele diz, o reino está próximo. Perceba que Jesus não prega uma outra mensagem diferente da de João Batista, ele prega a mesma. E a mensagem dele é sobre o reino. Ok, eu quero te mostrar um outro texto. Ok, então a mensagem de Jesus era a mesma mensagem de João Batista, só que a Bíblia diz, naquele dia João Batista pregou uma mensagem. A partir daquele dia Jesus pregou sua mensagem, porque a mensagem de João Batista era a mensagem de Jesus. Jesus prega a mesma mensagem de João Batista, a mesma, o reino. Aí a Bíblia diz, Mateus 4, 27, Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino. O que foi que levou Jesus viajar por toda a Galileia? Quer dizer, ele viajou. Jesus viajou por toda a região da Galileia. O que foi que fez Jesus viajar por toda a Galileia? A Bíblia diz, ele viajou para anunciar as boas notícias, as boas novas de quê? Do reino. Do reino. Então escute. João Batista pregava a aproximação do reino. Jesus pregou a aproximação do reino, e agora Jesus efetiva a mensagem do reino, dizendo, aqui está as boas novas, boas notícias do reino. Então, o reino não está mais próximo, não está para chegar, o reino já havia chegado. Ele agora prega as boas novas do reino. O que acontece quando ele prega as boas novas do reino? A Bíblia diz, curando as pessoas de todo tipo de doenças, todo tipo de doenças. A notícia a seu respeito se espalhou até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, que estivessem possuídos por demônios, quer sofresse de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus curava a todos. O que foi que a pregação do reino trouxe? A pregação do reino trouxe cura, libertação, sanidade para todos os problemas dos homens, não importa o que fosse. A Bíblia diz, não importava se fosse uma enfermidade, não importava se fosse uma dor, não importava se fosse um endemoniado, não importa se fosse um paralítico, um lunático, ele curava a todos. E quando fala de enfermidades de todos os tipos, quantas doenças existem no mundo, particularmente eu não sei, mas a Bíblia diz que não importava quantas fossem, Jesus curava a todas elas. É o que eu disse. Ele tinha poder para fazer o que ele quisesse, qualquer coisa. Não há limites para o poder dele. Ele pode curar desde uma dor de cabeça a um câncer terminal. Ele tem todo o poder. Mas a fonte desse poder é o querer dele. Por que ele curou todas as pessoas? Porque fazia parte da sua vontade, fazia parte do seu querer. Ok, qual foi a mensagem de Jesus que liberou tudo isso? O reino.
A mensagem que liberou tudo isso foi o reino. João Batista veio e pregou o reino. Jesus veio e pregou o reino. As boas novas, as boas notícias que pregamos, o evangelho, não é o evangelho de uma igreja, é o evangelho do reino. O evangelho é parte integrante do reino. Assim como os milagres, assim como as curas. Ok? Por que quando Jesus começou a pregar o reino, tantas pessoas foram curadas? Tantas pessoas foram libertas? Tantas pessoas foram levantadas do leito? Paralíticos passaram a andar surdos? Por que isso aconteceu? Bem, vamos lá comigo em Lucas. Aliás, antes de eu ir a Lucas, deixa eu fazer um conflito aqui de ideias com você, um confronto de ideias. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, diz assim, Mateus 6, verso de número 9: portanto, ore da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Verso 10 diz: venha o teu reino. Final do texto diz, no verso de número 13, diz: pois teu é o reino. Então, de quem é o reino? De quem é o reino? O reino é de Deus. O reino é do Senhor. A Bíblia diz: teu é o reino, vem o teu reino, o reino é dele. Só que o que ele diz em Lucas, vai comigo em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a Bíblia diz assim, Lucas 12, 32. Eu quero que você grife esse versículo, você marque, você destaque ele. Lucas 12, 32. A Bíblia diz assim, está comigo? Diga amém. Lucas 12, 32 diz: não tenham medo. Olha o que ele diz: não tenham medo. Esse medo que você tem quando você vai orar, a fonte deste medo é a sua ignorância, o seu desconhecimento da vontade divina. A Bíblia diz: não tenha medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Estamos lendo a Bíblia de forma equivocada. É por isso que oramos errado. É por isso que chegamos nas orações cheios de dúvida, cheios de medo, degladiando com Deus, tentando fazer uma queda de braço, tentando impor sobre eles uma vontade, como se aquilo ele não desejasse, não fosse o querer dele. Ele diz: não tenha medo, pequeno rebanho. Era um pequeno rebanho, eram poucas pessoas, mas não importa que vocês são poucos, o que importa é o que vocês vão receber. O reino é dele, o reino é dele, é do meu Pai, mas meu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino, em dar. O reino é dele, teu é o reino, o poder e a glória é dele, mas o Pai tem grande prazer e alegria. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade dele? A ponte é a vontade. Qual a vontade dele? Lhes dar o reino. O que foi que aconteceu quando Jesus trouxe o reino? A terra se sujeitou ao reino. No reino não há doenças nem enfermidades, não há o mal. E tudo que não era reino se dissolveu, se desfez. Quando o reino veio, o que não era o reino se desfez. Por isso que tantas pessoas foram curadas, saradas, porque todas aquelas doenças não eram. Porque quando Jesus veio a esse mundo, Jesus disse: olha, eu vou pregar uma mensagem para vocês aqui, virem crentes, viu? Quero levar vocês para o céu, então virem crentes, frequentem uma igreja, ache uma igreja para frequentar, ache um pastor que prega o evangelho puro, sem mistura. Vá para uma igreja que o pastor não abra a revista Veja, nem Isto É. Vá para uma igreja que o pastor abra a Bíblia e prega a palavra. Vai na igreja assim, e está tudo bem. Podem viver a vida desgraçada, miserável de vocês aqui do mundo, doentes, quebrados, lenhados, podem viver a vida de vocês, mas o que importa é que um dia vocês vão morar no céu comigo. Ele não fez isso. Todas as pessoas ali foram curadas. Me lembre-se, eu quero lembrar um detalhe: aquelas pessoas que Jesus curou, nem todas elas se tornaram discípulas dele.
E segundo, aquelas pessoas a qual Jesus curou, elas não estão vivas hoje andando pela terra. Jesus curou pessoas que amanhã morreriam. E por que ele as curou? Uma boa pergunta, né? Se eles iriam morrer de qualquer jeito, por que ele as curou? Porque, irmãos, Deus só não vai realizar a vontade dele quando chega ao fim, quando não há nada mais para que a vontade dele se cumpra. Ou seja, enquanto eu estou vivo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Vai chegar uma hora que as coisas vão cessar, porque eu serei retirado. Por exemplo, os apóstolos estavam presos e oravam e eram soltos. Mas chegou um dia que eles foram presos e não foram mais soltos, porque tinha chegado o dia deles. Então não era mais vontade de Deus livrá-los, porque eles iriam partir. Já tinha cumprido o propósito. Isso você tem que entender. Mas enquanto não chega este dia de sermos retirados da terra, nós vamos precisar beber, comer, se vestir. O corpo precisa estar saudável. E todas essas coisas são vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Ele diz: não tema, pequeno rebanho, o Pai quis dar a vocês o reino. E tudo que não é reino se dissolve, desaparece quando o reino vem. O que não é reino se dissolve. Cada um vive à luz da sua revelação. Mas eu costumo ler passagens bíblicas que dizem que muitos homens na Bíblia, eles quase que nem morreram, vamos dizer assim. Eles só fecharam os olhos e dormiram. A Bíblia diz: morreram em ditosa velhice, seus olhos nem escureceram. Gente, são das coisas que eu desejo, se Deus me permitir envelhecer, é viver todos os dias da minha vida com você. Não sei. Muitos homens na Bíblia viveram anos e anos, todo o tempo a mente lúcida. A sua mente é a coisa mais poderosa que existe. Meu Deus, que tremendo você poder amanhã ficar bem velho, mas a sua mente ainda é poderosa. A Bíblia diz que muitos homens de Deus viveram assim. Irmãos, a Bíblia declara que Jesus disse: a quem pertence o reino, ele disse, aos humildes. O que foi que o homem teve de atitude? Humildade. Então naquela hora ele recebeu o reino. Quando o reino veio, tudo que não era reino se desfez. Saiu a doença, ele foi curado. Mas não só ele foi curado, a Bíblia diz que porque entenda, quero só dar um exemplo para você. Vocês sabem que a lepra vai necrosando o corpo. Então digamos que Jesus dissesse assim: a partir de hoje você está curado, eu interrompo a lepra, você não vai morrer, a lepra não vai lhe matar. Pronto. Só que todas as cicatrizes, todas as marcas da lepra poderiam ficar lá. A Bíblia diz que Jesus tornou aquele homem limpo. Ele limpou. Agora olha que tremendo. Você pode pegar essa mensagem e fazer o que quiser com ela, inclusive desprezar. Mas aqui está a virada de chave na nossa mentalidade sobre quem é Jesus. Algumas pessoas acham que a única coisa que Jesus quer fazer é te levar para dentro de uma igreja e fazer você aprender alguma coisa como ir para o céu. Mas enquanto você não vai para o céu, o que você vai ficar aqui fazendo na terra? Sombra. Porque não significa que se você aceitou Jesus hoje, você vai morrer hoje. Deus pode te dar 20, 30, 40 anos, 80 anos sobre a terra. E aí, você vai fazer o que sobre a terra? Mas o que? Jesus estava curando um homem que mais tarde ia morrer. Ele não ia morrer de lepra, mas ia morrer de outra coisa lá na frente. Mas a questão toda é: o reino é algo tão integral. Como eu disse, o evangelho faz parte do reino. A boa notícia de salvação é parte integral do reino. O reino é muito maior. A cruz faz parte do reino. Todas essas coisas estão embutidas dentro do reino. O reino é uma coisa muito mais ampla. O reino é o que nós estamos experimentando dentro de nós e se manifesta quando se sujeitamos a ele, e um dia veremos sobre toda a terra. Um dia todas as nações se sujeitarão ao reino de Deus. Mas escute, na verdade um dia toda a terra também será o reino.
Agora, preste bem atenção. Por que Jesus mandou o homem se apresentar ao sacerdote, entregar a oferta da purificação exigida por Moisés? Está descrito em Levítico capítulo 14, a partir do versículo, se não me engano, número 2. Fala sobre a oferta que os leprosos precisavam apresentar ao sacerdote. Se matava 2 aves, uma o sangue era derramado sobre água pura e aspergido sobre o leproso, e a outra ave viva era solta em liberdade. Tá? Levítico 14. Por que Jesus fez isso? Um homem doente, leproso, cheio de ferida, cheio de manchas, humilde, se dobra diante de Jesus, o adora, entende a mensagem do reino. Jesus vai lá e opera um milagre na vida dele. Ele diz qual é a vontade dele: eu quero. Ele cura e ele torna limpo. Agora escute, aquele homem está puro, ou aquele homem está limpo, não tem uma mancha no corpo dele, não tem mais uma cicatriz, nada, ele está perfeito. Mas escute, o reino ele é tão integral na vida das pessoas, que quando aquele homem vai até o sacerdote e apresenta a sua oferta, ele tem que fazer isso de forma pública. Um leproso não fazia isso de forma escondida, era de forma pública. Ele tinha que de forma pública se apresentar ao sacerdote. O sacerdote, de forma pública, ele examinava o leproso, e quando constatava que não havia nada no leproso, porque Jesus havia tornado ele limpo, então o homem matava uma ave. O leproso tinha que trazer 2 aves, matava uma ave, a oferta eram 2 aves, uma ave era morta, o sangue derramado sobre água, a outra ave posta em liberdade. Ele disse: agora pode ir, volte a conviver com a sociedade, volte a viver em sociedade, porque o leproso era colocado à parte, o leproso não podia conviver com ninguém, ninguém podia tocar no leproso, nem o leproso tocar em ninguém. Então significa que naquela hora Deus estava dizendo: eu não só estou curando você, eu estou devolvendo você ao convívio, eu estou devolvendo você a andar com as pessoas, e todos saberão que você está curado, porque você vai dar um testemunho público. Ele voltar para o sacerdote era só uma maneira dele ser aceito de novo, e Jesus sabia disso. Como já não estava curado, por que Jesus se preocupou em voltar a viver com outras pessoas? Ele já tinha recebido a graça que ele foi pedir. Jesus se preocupou com todos os aspectos da vida aqui. É isso que você não entende. Jesus se preocupou com todos os aspectos da vida daquele homem. Não se preocupou só apenas com a vida dele física, só em curá-lo. Ele disse: você vai voltar a viver com outras pessoas. Meu Deus, isso é tremendo, porque significa que Jesus, ao olhar para aquele homem, Jesus disse: eu quero que você fique são, eu quero que você fique limpo, eu quero que você fique bem, eu quero que você seja feliz, eu quero que você volte a trabalhar, quero que você volte a produzir, quero que você tenha uma família, quero que você tenha esposa, que você tenha filhos, eu quero que você cresça, que você desenvolva, que você revele o reino, que você revele o reino em tudo que você fizer, revele o reino na sua família, revele o reino no seu trabalho, revele o reino enquanto você produz, enquanto você é um profissional produtivo, enquanto você é um profissional bem sucedido, revele o reino, porque o reino é muito maior do que tudo isso. E o reino pertence a você. O Pai teve grande alegria de te dar o reino. Ele lhe deu o reino. E ponto final. Ou você crê na Bíblia, ou você crê nos seus próprios conceitos. Mas uma coisa é certa: seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. Você vai colocar sua fé aonde você deseja. Ou vai colocar sua fé em conceitos de homens, em ensinos de homens, ou vai colocar sua fé na palavra. E a palavra diz que quando Jesus começou a proclamar a mesma mensagem de João Batista, ele a trouxe em sua pregação. Era a mesma mensagem. Ele pegou a mensagem e trouxe a sua pregação. Qual é a pregação de Jesus para aquelas pessoas que ele viajava pregando? Boas novas, boas notícias. De quê? De onde vêm as boas notícias? As boas novas do reino. O que acontecia quando ele pregava o reino? Todo mundo era curado, liberto, paralíticos andavam, endemoniados ficavam livres, manifestava o poder de Deus.
Você acredita comigo? Então vamos ficar em pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos orar juntos em nome de Jesus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vamos orar. Querido Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos, das tuas filhas. Nunca mais vão orar errado, porque não vão tentar, meu Deus, mais fazer uma queda de braço contigo. Vão tentar entrar em conflitos com uma mente cheia de dúvida e de medo. O Senhor disse em Lucas 12: não tem mais pequeno rebanho. O Pai tem grande alegria de vos dar o reino. O reino é do Pai, é de Deus, mas Ele entregou a seus filhos. E aonde o reino chegava, o reino das trevas fugia, desaparecia, era engolido, era desfeito. Não pode haver dois reinos. Quando o reino de Deus chegava, o reino das trevas era destronado. Por isso que os discípulos disseram: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam a nós. Era porque era chegado o reino. E os demônios não podiam se sujeitar, ou os demônios não podiam resistir à chegada do reino. Os doentes eram curados, não importavam as doenças. Paralíticos andavam, endemoniados eram libertos, leprosos eram limpos, até mortos ressuscitavam. É o teu reino. A fonte de tudo isso é a tua vontade. E Jesus disse: eu quero. Jesus quer curar você. Jesus quer curar sua casa, quer curar sua família. Jesus quer curar suas finanças. Ele deseja curar sua vida, porque você ainda está aqui. Vai chegar um dia que nós seremos conduzidos a Deus, mas enquanto estivermos aqui, então Ele quer cumprir esse propósito em nossas vidas, de que o reino se revele em nós e através de nós. É desejo de Deus curar a sua vida. Então, por favor, não pergunte: Senhor, tu queres me curar? Ele vai dizer: eu quero. Apenas nessa hora receba sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Receba essa cura sobrenatural. Coloca a mão sobre o seu coração onde você está, que você receba essa cura agora, em nome de Jesus. Seu corpo agora seja curado, sua mente seja curada, que o seu coração seja curado agora, seu corpo físico seja curado. Que Deus cure agora a sua vida financeira, que Deus cure agora a sua vida emocional, que Deus cure agora o seu casamento. Eu oro por cura em vários níveis na sua vida. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro para que cura se estabeleça sobre a sua vida. Seja curada agora a sua família, seu casamento, seu lar, seu filho, sua filha. Que você seja curado agora, jovem, que você seja curado agora em seu corpo, seja curado agora em sua mente. Você seja agora livre deste mal. Seja livre agora da depressão, dos pensamentos de suicídio. Seja livre agora de toda ansiedade, de toda tristeza, de toda angústia. Seja curado agora de todo mal que se estabeleceu sobre a sua vida durante anos, e quem sabe veio resistir nesse tempo todo, mas a resistiu porque você desconhecia que Deus te alegra em te dar o reino. Venha hoje o reino de Deus sobre a sua vida. Venha o reino de Deus sobre a sua casa. Venha o reino de Deus sobre a sua família. Venha o reino de Deus sobre o seu casamento. Venha o reino de Deus, venha o reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade. E a tua vontade para a nossa vida é a cura, é a libertação, é a prosperidade, é a sanidade, é a vida abundante. Essa é a tua vontade para as nossas vidas. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa casa. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que a sua vontade, como é feita no céu, seja feita na terra. Que todas as coisas na terra, não importam a área da nossa vida, se sujeitem à tua vontade, no mesmo nível que é feito no céu. Eu te peço hoje, Jesus, obrigado por essa palavra, porque o Senhor se preocupa com cada aspecto da nossa vida. O Senhor curou o leproso, o curou fisicamente, o curou emocionalmente, o devolveu ao convívio e disse: vai viver sua vida, viva uma vida revelando o reino. Pode se apresentar ao sacerdote e ele vai dizer que você está puro.
purificado, e isso vai credibilizar a sua cura, no sentido de tornar ela um testemunho público de que você pode voltar. Não será mais tratado como um leproso, mas como um homem são. É o que Deus deseja. A sua mudança será tão radical que não vão nem se lembrar como você era antes. A vida nova será um testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu te abençoo nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos amar forte ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Quero convidar você a estar conosco aqui no domingo, no culto das 8, no culto das 10. Quer receber a palavra do Senhor? Convido você, esteja aqui. Quem já está ouvindo a mensagem pela primeira vez? E quero convidar você a estar conosco nesta casa. A Reino é uma casa em que nós estamos buscando uma experiência genuína com Deus. É um lugar de experiência. Nós queremos que você venha ter essa experiência conosco. Então nós temos cultos de 8 da manhã e 10 da manhã, todos os domingos. E quero convidar você domingo a estar aqui conosco para participar de uma das nossas celebrações. Você será super bem-vindo. Venha com toda a sua casa, com toda a sua família. Essa é a casa do nosso Pai. E Ele nos entregou o seu reino. Vai aparecer na tela do seu celular o QR Code. Ao aproximar o seu celular, será transferido para uma página segura, onde você poderá entregar seu dízimo, sua oferta. Faça isso. Faça isso. Seja generoso. Se você tem seu dízimo, 10% da sua renda, entregue a Deus. Seja fiel a Deus com a sua renda, com os seus recursos. E plante uma oferta generosa. Plante sementes. Passe esse ano plantando sementes. Sementes que vão gerar a colheita para a sua vida. E lembre-se, a melhor coisa é dar do que receber. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com a sua vida. A graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com você e com o povo de Deus espalhado sobre a terra. Um beijo no seu coração e que a graça esteja com você.